aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala sobre campo e potencial elétrico. A questão diz o seguinte: a tecnologia dos aparelhos eletroeletrônicos, está baseada nos fenômenos de interação das partículas carregadas com campos elétricos e magnéticos. A figura representa as linhas de campo de um campo elétrico. Então a gente tem aí o desenho de um campo, um ponto A, uma região B e por aí vai. Assim, analise as afirmativas. Temos 3 afirmativas e temos que ver quais delas estão certas para poder responder a questão. Então a primeira afirmação ela diz o seguinte: o campo ele é mais intenso na região A. Essa afirmativa ela está errada, porque o campo ele é menos intenso na região A. Como é que eu vejo isso? Lembra o seguinte: quando eu analiso linhas de campo, que são essas linhas que eu tenho, elas me mostram, além do sentido e da direção do campo, do vetor campo, elas também me dão uma noção de intensidade através da densidade de linhas. Como assim? Onde eu tiver linhas mais próximas ou uma maior quantidade de linhas por espaço, eu tenho um campo mais intenso. Onde eu tiver linhas uma menor quantidade de linhas por espaço ou linhas mais afastadas, eu tenho um campo menos intenso. Se eu imaginar um círculo aqui, pegar um círculo e botar na região B, eu observo que esse meu círculo ele consegue pegar 3 linhas, ele consegue englobar 3 linhas ali. Aí esse mesmo círculo eu colocando na região A, ele mal consegue englobar 2 linhas, dependendo de onde eu colocar, ele pega só uma. Aqui ele sempre pega 3, sempre 3, sempre 3, sempre 3. O que isso me mostra? Como se fosse uma lupa, O que isso me mostra? Me mostra que na região B eu tenho uma maior concentração de linhas do que na região A. Então eu posso dizer que aqui o campo é mais intenso e aqui ele é menos intenso, somente olhando as linhas. Estou falando aqui do campo, O campo elétrico ele é mais intenso e aqui ele é menos intenso. Beleza? Então, afirmação errada. 2. O potencial elétrico é maior na região B. A 2 também está errada. Ele não é maior, ele é menor. Menor na região B. Professor, mas por que está errada? Vamos lembrar o seguinte: tem uma frasezinha que a gente pode decorar que é o seguinte: o potencial elétrico ele diminui no sentido das linhas de campo, tá? Então a gente pode imaginar o seguinte: essa região, os potenciais, eles têm que ser sempre perpendiculares ao campo. Então eu posso imaginar que nessa região os potenciais eles vão seguir mais ou menos essa ideia, tá? Isso aqui que eu estou desenhando. Então aqui eu tenho um potencial A, aqui eu tenho outros potenciais e aqui um potencial B, só para a gente poder chamar dessas duas regiões. O que eu observo? Como as linhas de campo elas estão indo de A para B, o potencial ele tem que diminuir de A para B. Ah, mas o campo não é mais intenso em B? Pois é, o campo e o potencial são grandezas que não seguem o mesmo valor de intensidade, Cada um segue a sua regra matemática. Então o que acontece? Como o campo está indo de A para B, eu posso dizer que o potencial em A é maior que o potencial em B. O potencial ele diminui no sentido das linhas de campo. Pode guardar essa frase, que sempre, isso é uma regra, que a gente pode sempre analisar. Diminui no sentido das linhas, então como as linhas estão indo para a direita, tem que diminuir para a direita. Então B tem que ter B tem que ter um potencial menor. 3. Uma partícula com carga negativa pode ser a fonte desse campo. Bom, essa aqui está correta, até porque só sobrou ela. E isso nos leva direto à resposta da alternativa C. Professor, mas por que pode ser a origem desse campo? Vamos imaginar o seguinte: como as linhas de campo elas estão indo para a direita, elas estão se concentrando, indo para a direita, indo para a região B, eu posso imaginar que aqui pode ter uma carga negativa. E lembra, o campo elétrico ele sempre entra
na carga negativa. Uma carga negativa sempre origina um campo entrando nela. Então, se eu imaginar uma carga negativa ali naquela região, no ponto B, eu posso ter essa carga como sendo a origem desse campo, encaixa perfeitamente. Ah, mas pode não ser. Pois é, pode não ser. Por isso que a questão ela não afirma. Ela diz pode ser. E esse pode ser é o que me garante a resposta, me garante essa afirmação como verdadeira. Se ele dissesse com certeza é, aí ela está errada, porque não é com certeza. Poderia ter outras maneiras de criar esse campo. Então essa é uma delas. Então beleza, resposta certa, alternativa C. Somente a 3 está correta. Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!